Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o João, né? Bem-vindos ao canal Visão de Jogo. E hoje eu tô aqui para trazer uma análise do São Paulo e Corinthians, né? Um pouco mais pro lado do São Paulo, por conta do seu São Paulino e tal. É, e, e comentar um pouco também sobre esse momento do São Paulo, né? O São Paulo que ganhou o jogo após duas eliminações vexatórias, né? A gente pode falar assim. O São Paulo ele precisava se provar contra esse time fraco do Corinthians, né? Que apesar de ter nomes bons, ele estava numa crescente boa, mas ele se demonstra ser um time, um 11, ele ainda muito fraco, né? Em si, muito num conjunto, muito não coeso, né? Então o São Paulo ele era o favorito para o jogo, até não por conta do momento, mas por conta dos elencos, eu acredito, uma opinião pessoal minha. Mas eu, como São Paulo, não estava contando com essa vitória do São Paulo. Vitória que é boa no papel, é boa para a tabela, é boa para as pretensões do São Paulo, né, que agora precisa se classificar pelo menos no G4 para ir para a Libertadores sem essa pré-fase, que a gente sabe que é chata, mas para quem não acompanha só o resultado, né, que é o meu caso, foi uma vitória, acho que foi uma das vitórias mais vexatórias, talvez a vitória mais vexatória que eu já vi na minha vida como torcedor de São Paulino. O São Paulo simplesmente foi uma vergonha em campo hoje. Eu acho que essa é a palavra a se falar. O São Paulo com dois jogadores a mais tomou pressão até o final do jogo, onde o André Silva acabou matando o jogo num contra-ataque que o Corinthians estava totalmente desorganizado, com dois jogadores a menos. Mas o professor Zubeldia, que é o pior técnico que eu já vi pessoalmente, é uma opinião, outra opinião pessoal minha, o pior técnico que eu já vi no São Paulo. Carpini não é pior, Ney Franco não é pior, Doriva não é pior. Qualquer outro que vocês citarem não é pior. Pro elenco que ele tem e pro que ele está entregando, ele é disparado o pior técnico que eu já vi no São Paulo. Ele não tem leitura nenhuma de jogo. Ele não consegue fazer uma escalação que consiga. Que o São Paulo consiga ter domínio de jogo. O São Paulo tem aquela posse de bola que só passa pro lado e passa para trás. O jogo de hoje ele demonstra exatamente como o que é o São Paulo, né? O São Paulo que, por conta de uma infantilidade do Fagner que deu um pênalti pro São Paulo, um jogo que estava morto, que nenhum time tinha chutado nem para um lado nem para o outro. O Fagner ele deu um pênalti pro São Paulo e para brindar ainda a atuação ótima dele, ele foi expulso, né? Com uma solada que ele deu no Caleri, ele com esse pênalti ele foi expulso. São Paulo com um a mais. O São Paulo, graças a Deus, o Lucas ele não errou o pênalti de novo, acabou fazendo gol. E o São Paulo foi pro intervalo com esse 1 a 0 que o Zubeldia, eu acredito que ele só precisava ter o controle de jogo. Então, se ele tivesse colocado um meio-campista para tentar ganhar esse meio-campo, que todo mundo já sabia o que o Corinthians ia fazer, que era tentar ganhar esse meio-campo para conseguir jogar com um jogador a mais. Só que o Zubeldia ele é teimoso, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. O Zubeldia, além de ser um péssimo técnico, ele tem as suas pretensões horrorosas. Então ele mesmo fala que ele não gosta de mudar time e que todos os times que mudam, geralmente os times eles não ficam bem após as mudanças. Então assim, coisas da cabeça dele. Mas o São Paulo voltou pro segundo tempo, parecendo que o São Paulo que estava com um jogador a menos, né? Um não, dois. O São Paulo tomou a pressão absurda do Corinthians nos primeiros 15 minutos. Assim, o Romero perdeu um gol em cima da linha, não foi um gol perdido, né? Ele chegou um pouquinho atrasado na bola, mas o Corinthians estava com domínio total do jogo. O Ramon Dias com a substituição do Coronado, o Coronado que jogou muito bem no jogo de ida contra o São Paulo e jogou muito bem de novo, pelo menos na minha visão. Porém, o São Paulo do Zubeldia é tão sortudo desde o começo do comando do Zubeldia, ele é tão sortudo que o André Ramalho, que é um zagueiro de 37, 38 anos, simplesmente achou que seria com o VAR seria legal ele dar uma cotovelada absurda no Luciano, né? Não sei se ele caiu na pressão do Luciano, que é a única coisa que ele serve no São Paulo é isso, né? Fazer dar chiliquinho, chutar bandeira e tentar tirar os adversários dele de campo, causando essas pressõezinhas que ele faz. O André Ramalho decidiu comprar. O São Paulo ficou com dois jogadores a mais. E aí, pra quem viu o jogo, achava que o São Paulo estava com domínio total do jogo. Não, o São Paulo continuou sem o domínio do jogo. Com a sorte do senhor Zubeldia, achou um gol de escanteio do Arboleda, que mais uma vez fez uma boa partida. É o que salva nesse time do São Paulo essa dupla de zaga, né? O Alan Franco que
É chovendo molhado falar bem dele, né? Ele é talvez o melhor jogador do São Paulo na temporada, o que não é difícil também, porque estava sendo o Alisson, mas após a lesão do Alisson ninguém mais joga bola. Então, assim, o Alan Franco falar dele é chovendo molhado. Se ele fosse brasileiro, provavelmente ele seria convocado para a seleção. É, mas tirando essa dupla de zaga, assim, São Paulo, mesmo com esse gol achado, São Paulo continuou tomando pressão do Corinthians. O Corinthians achou um gol, sabe? E depois do 2 a 1 o Corinthians continuou pressionando. O São Paulo com 15 jogadores a mais. O Wellington Rato demonstrando o jogador terrível que ele é. Então, assim, é muito complicado, eu acho. Não vir aqui e não fazer um vídeo estressado, sabe? Então, esse aqui é um vídeo totalmente emocional, não é um vídeo racional. Mas. Ao mesmo tempo, assim, é inacreditável a gente, em quase outubro do ano, a gente ainda tá com o Zubeldia no comando técnico de São Paulo, sabe? É, eu tenho propriedade para falar isso porque eu falo mal do Zubeldia desde que ele chegou no São Paulo. Todos os jogos que ele ganhou praticamente, tirando Vitória, tirando Atlético Goianiense em casa, tirando... Eu não consigo lembrar outro jogo. Talvez tenha mais um ou dois, mas assim, quase todos os jogos do São Paulo jogou mal e ganhou. Então assim, o Zubeldia tem uma coisa que ele é sortudo. Então ele... Ah, porque no futebol não existe sorte, não. Esse São Paulo do Zubeldia, ele tem sorte. Ele sempre foi um cara extremamente retranqueiro, desde a Libertadores. No confronto contra o Nacional, a gente dependeu de uma bola que o Bobadilha nunca mais vai acertar na vida para conseguir abrir o placar no confronto que estava amarrado contra com todo o respeito do mundo, o time horroroso, o time muito fraco, né, do Nacional. E que ficou muito abalado também depois do que aconteceu, né? Então, assim, o São Paulo não jogou bem praticamente nenhum jogo. O jogo contra o Talleres em casa não jogou bem. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo empatou. O jogo de ida, que foi, se eu não me engano, foi um jogo de estreia do Zubeldia. O São Paulo até jogou bem, então tá aí o terceiro jogo. O São Paulo jogou bem. Ele começou aquele jogo, eu lembro, com o André Silva na direita, Ferreirinha na esquerda. Então, assim, nada a ver com o que ele faz hoje. Mas, além de tudo, o Zubeldia ele queimou o que é a maior promessa do São Paulo nos últimos 5 anos pelo menos, vai? A gente pode citar o Antony aqui que surgiu, mas é, desde o surgimento do Antony, assim, nenhum jogador surgiu tão bem como surgiu o William Gomes. Ele simplesmente torrou o William Gomes depois do que ele fez na quarta-feira passada. O William Gomes hoje nem entrou, ele deu preferência pro Eric. Então, o Zubeldia ele se mostra ser um câncer pro São Paulo hoje. É uma pessoa que tá destruindo o São Paulo de dentro para fora. Então, tudo que o Dorival fez de bom no São Paulo, todo o trabalho que, apesar dessa gestão de São Paulo, essa direção técnica ser péssima, talvez o Belmonte seja. É porque o Pássaro é o antecessor dele. Então, assim, é muito difícil criticar o trabalho do Belmonte quando você lembra que o Pássaro era o antigo gestor de São Paulo, sabe? Mas o Belmonte, assim, é horroroso, ruim. Ele só dá entrevista ruim. Quando o São Paulo empatou contra o Botafogo, ele falou que o São Paulo ia para o Morumbi com a classificação e sei lá o que. Ele é uma das poucas coisas boas do São Paulo ter sido eliminado nessas duas competições é que o Belmonte ele não vai dar mais entrevista, porque a direção do São Paulo é assim, ela só dá entrevista quando o São Paulo está numa fase boa. Então provavelmente eles já bloquearam todos os comentários de Instagram. A gente sabe como é que funciona. Mas é assustador assim o que faz essa direção do São Paulo juntamente com o Zubeldia, né? O Zubeldia ele simplesmente não sabe aproveitar um reforço que ele teve. Então assim, o Santilongo que se mostrou na partida que ele jogou um ótimo primeiro volante, ele nem relacionou para o jogo contra o Botafogo. E hoje não entrou de novo. O Jamal Lewis, que já se mostrou ser um bom jogador, ele não coloca para jogar, ele coloca para jogar depois dos 40 minutos do segundo tempo, como sempre. Ele tem uma insistência com o Rafinha que serviços prestados do Rafinha foram ótimos pro São Paulo, mas assim, não dá mais. O Rafinha ele já não consegue mais jogar bola. E o São Paulo tem o Igor Vinícius no banco, que se mostra ser um jogador muito bom pro futebol brasileiro, e ele não utiliza. Ele prefere utilizar o Ferrarese como lateral direito, e eu sou um cara que gosta muito do Ferrarese, então assim, é complicado. Mas do meio pra frente eu prefiro nem citar, porque essa escalação do Zubeldia ela é assustadora. E assim, o que fica pro torcedor São Paulino, pelo menos da minha parte, eu não posso falar por todos, né? Porque a gente sabe que
Ele é um baita do encantador de cobra. Tem muita gente que acha que o trabalho dele foi muito ruim, ficou ruim por conta das lesões e ficou muito ruim por conta disso e daquilo. Mas quem acompanha futebol de verdade sabe que isso é uma grande mentira, né? Ele não sabe escalar um São Paulo. O São Paulo nunca tem um meio-campo que consegue. Ele nunca tem um time que consegue ganhar o meio-campo. Então hoje o São Paulo perdeu o meio-campo para 2 jogadores a menos do Corinthians. Assustador isso. E ele não utiliza o Marcos Antônio, que talvez seja um dos melhores segundos volantes que a gente teve aí nos últimos anos. Ele não utiliza, ele prefere utilizar o Lisieiro, que também é um jogador que eu gosto, mas assim, não tem sentido. E a gente pode lembrar que contra o Atlético Mineiro, o São Paulo foi eliminado com essa palhaçada que ele fez, que foi colocar o Lisieiro, não colocar o Marcos Antônio. O São Paulo precisando fazer um gol. Então, assim, o trabalho do Zubeldia se demonstra ser extremamente benéfico para o São Paulo no futuro, porque ele não utiliza a base, ele não tá montando um esqueleto do São Paulo, então assim, parece que nada tá sendo bem feito. Então é preocupante assim, pensar no futuro do São Paulo, né? Mas pensando no resultado em si, se você quer analisar só o resultado, foi um ótimo resultado, né? O São Paulo se mantém na quarta posição, com 47 pontos. E é isso, agora é esperar o próximo jogo, ver como é que vai ser, como é que o São Paulo vai continuar jogando esse futebol para tentar chegar na Libertadores diretamente, né? Eu acredito que a pré-fase ela é muito prejudicial para o São Paulo hoje. O São Paulo que tem um time um pouco, querendo ou não, um pouco mais velho, não tem elenco ainda para jogar tantas competições. E essa diretoria a gente sabe como ela prioriza o Paulista para ganhar um títulozinho e com isso falar que ganhou alguma coisa no ano. Então, assim, daqui pra frente é muito preocupante a situação do São Paulo, ao meu ver. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tá aqui uma opinião pessoal mesmo minha, não é nenhuma análise de jogo, como eu falei, e nem nada. Tanto é que eu decidi fazer esse vídeo após uma vitória do São Paulo. Eu não quis fazer esse vídeo após uma eliminação do São Paulo para não acharem que eu tava criticando no momento oportuno, sabe? Então eu tô fazendo isso num vídeo contra talvez o maior rival de São Paulo, né? Pra mim é o Palmeiras, mas a gente tem muito São Paulo que acha que é o Corinthians, mas beleza. E eu decidi fazer esse vídeo após uma vitória contra o Corinthians para deixar bem claro o quanto o trabalho do Zubeldia me deixa feliz, né? E animado para o futuro do São Paulo. O São Paulo que tem uma dívida gigantesca e que a diretoria fala que está diminuindo essa dívida, a gente sabe que é uma mentira. E no final do ano o São Paulo vai acabar vendendo uma das promessas ou algum jogador que pode ser bom, igual foi ano passado com o Beraldo. E com o dinheiro do Beraldo vai gastar para contratar Ferrarese, vai gastar para contratar. Ia contratar Caio Paulista, não contratou porque tomou um chapéu do Palmeiras, até isso a diretoria é péssima. Gastou dinheiro para comprar Ferreirinha. Então, assim, o dinheiro do Beraldo que foi para pagar a dívida, etc., todo mundo já sabe que foi torrado. E o São Paulo não contratou um zagueiro canhoto até hoje. A gente lembra que o Sabino ele veio numa indicação do Muricy e por incrível que pareça, o Sabino acabou se tornando um bom jogador pro elenco, mas assim, nada que chegue aos pés do que foi o Beraldo no São Paulo, né? E eu acredito que, nem tô aqui pedindo alguém igual o Beraldo, né? Porque eu acho que é impossível pro futebol brasileiro hoje, mas eu acredito que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso. O São Paulo torra o dinheiro que ele gasta falando que vai pagar em dívida, ele torra com um jogador que, querendo ou não, pode não render dinheiro pro São Paulo no futuro, e isso é muito prejudicial para o futuro do São Paulo, né? Então o presente do São Paulo, querendo ou não, ele está um pouco estável, assim. A gente não vai brigar por títulos, todos, eu digo. A gente pode acabar brigando por um outro, igual foi a Copa do Brasil ano passado, igual foi a Libertadores esse ano, que se o São Paulo tivesse um pouco mais de comando, o São Paulo provavelmente teria passado o Botafogo. A gente sabe que o Botafogo só joga 60 minutos. Então, eu acredito que o presente do São Paulo ele tá bom. O São Paulo está melhorando. Ano que vem provavelmente vai ter um time melhor que tem esse ano, mas o que será o São Paulo daqui 3, 4 anos? Ainda mais quando sair essa diretoria do São Paulo. Essa aqui é a pergunta que fica, esse que é o problema que fica. E agora o que nos resta é torcer, né? Torcer pelo menos eu torço pro Zubeldia sair o quão antes possível do São Paulo. Eu sei que não tem hoje um técnico que esteja esteja procurando trabalho que seja talvez no nível do São Paulo. Eu acredito que o Rogério Ceni vai cair do Bahia e minha esperança está nele, apesar de ser um grande crítico do Rogério. O Rogério com esse elenco do São Paulo hoje eu acho que pode dar bons frutos, render bons frutos pro São Paulo. Mas acho que é isso. Então, caso você concorde com a minha opinião, deixa nos comentários. Se você não concorda também, deixa nos comentários o porquê que você não concorda, o que você acha que está certo, o que você acha que está errado. Dá um likezinho no vídeo e se inscreve no canal. A gente é um canal que está começando agora.
A gente analisa taticamente, mas a gente também dá nossas opiniões aqui, tanto eu com o São Paulo, tanto o Marcelo com o Fluminense, tanto o John e o Dani com o Palmeiras. E é isso. Fechou, rapaziada? Brigadão, valeu, até o próximo vídeo.